Chamavam-no Moshe, o Bedel, como se nunca na vida tivesse tido um sobrenome. Era o faz-tudo de uma sinagoga chassídica. Os judeus de Siget, a cidadezinha da Transilvânia onde passei a infância, gostavam dele. Era muito pobre e vivia na miséria. O pessoal da minha cidade, embora ajudasse os pobres, em geral não era de gostar muito deles. Moshe, o Bedel, era uma exceção. Não incomodava ninguém. Sua presença não trazia aborrecimentos. Tornara-se mestre na arte de passar despercebido, de se fazer invisível. Fisicamente era desajeitado como um palhaço. Sua timidez de órfão evocava risos. Eu gostava dos seus grandes olhos sonhadores, perdidos ao longe. Falava pouco, cantava, ou melhor, cantarolava. Os fragmentos que conseguíamos entender falavam do sofrimento da divindade, do exílio da providência, que, segundo a Cabala, espera a sua libertação na libertação do homem. Conheci Moshe, o Bedel, lá pelo fim de 1941. Eu tinha quase 13 anos. Era profundamente religioso. De dia, estudava o Talmud e à noite corria até a sinagoga para chorar pela destruição do templo. Um dia pedi ao meu pai que achasse um professor para me orientar no estudo da Cabala. Você ainda é muito novo. Maimônides diz que só aos 30 anos podemos nos aventurar no mundo repleto de perigos do misticismo. Você precisa estudar primeiro as matérias básicas que é capaz de entender. Meu pai era um homem culto, pouco sentimental. Não era dado a efusões, nem mesmo em família. Sempre mais envolvido com os outros do que com os seus. A comunidade judaica de Siget o tinha em alta consideração. Eles o consultavam frequentemente sobre assuntos públicos, até mesmo questões pessoais. Éramos 4 filhos, Hilda, a mais velha, depois Bea, eu era o terceiro, o único rapaz, e a caçula, Tzípora. Meus pais tinham um comércio. Hilda e Bea os ajudavam. Quanto a mim, diziam, meu lugar era na casa de estudos. Não há nenhum cabalista em Siget, repetia meu pai. Ele queria tirar aquela ideia da minha cabeça. Mas foi em vão. Eu próprio encontrei um professor, na pessoa de Moshe, o Bedel. Um dia ele havia me observado enquanto eu rezava ao entardecer. Por que você chora quando reza? Ele me perguntou, como se fôssemos próximos. Não sei, respondi, bastante perturbado. Essa pergunta nunca tinha me ocorrido. Eu chorava porque alguma coisa em mim sentia a necessidade de chorar. Era só o que eu sabia. Por que você reza? Perguntou ele, passado um instante. Por que eu rezava? Que pergunta estranha. Por que eu vivia? Por que respirava? Não sei, respondi sem jeito e ainda mais perturbado. Não sei. A partir desse dia passei a vê-lo com frequência. Ele me explicava com muita insistência que toda pergunta tinha uma força que a resposta já não continha. O homem se eleva para Deus através das perguntas que lhe faz. Ele gostava de repetir. É esse o verdadeiro diálogo. O homem interroga e Deus responde. Mas não compreendemos suas respostas. Não temos como compreendê-las, porque elas vêm do fundo da alma e ali permanecem até a morte. As verdadeiras respostas, Eliezer, você vai encontrar dentro de si mesmo. E por que você reza, Moshe? Perguntei. Eu rezo ao Deus que está em mim, que me dê a força para lhe fazer perguntas verdadeiras. Conversávamos assim quase todas as noites. Ficávamos na sinagoga depois de todos os fiéis terem ido embora. Sentados no escuro em que ainda oscilava a luz de umas poucas velas pela metade. Certa noite confidenciei a ele como me chateava não encontrar em Siget um professor que me ensinasse o Zohar, os livros cabalísticos, os segredos da mística judaica. Ele abriu um sorriso indulgente. Depois de um longo silêncio me disse: existem 1001 portas para entrar no pomar da verdade mística. Cada ser humano tem a sua. Não se pode se enganar e tentar entrar no pomar por uma porta que é de outro. É perigoso para quem entra e também para quem já se encontra lá dentro. E Moshe, o Bedel, o pobre desvalido de Siget, me falava por horas a fio sobre as luzes e os mistérios da Cabala. Foi com ele que comecei minha iniciação. Relíamos juntos, dezenas de vezes, uma mesma página do Zohar.
não para decorá-la, mas para captar a própria essência da divindade. E ao longo daquelas noites, adquiri a certeza de que Moshe, o Bedel, me levaria com ele para a eternidade, para esse tempo em que pergunta e resposta se tornavam um. Então um dia os judeus estrangeiros foram expulsos de Siget, e Moshe, o Bedel, era um estrangeiro. Amontoados em vagões de gado pelos policiais húngaros, choravam em silêncio. Na plataforma da estação, nós também chorávamos. O trem desapareceu no horizonte. Atrás dele restou somente uma fumaça espessa e suja. Ouvi um judeu dizer atrás de mim com um suspiro: fazer o quê? É a guerra. Os deportados foram logo esquecidos. Alguns dias depois de sua partida, comentava-se que estavam na Galícia, trabalhando, e até satisfeitos com sua sorte. Dias se passaram, semanas, meses. A vida voltara ao normal. Um vento calmo e apaziguante soprava em todos os lares. Os comerciantes faziam bons negócios. Os estudantes viviam entre seus livros e as crianças brincavam na rua. Um dia estava entrando na sinagoga quando avistei, sentado num banco junto à porta, Moshe, o Bedel. Ele contou sua história e a de seus companheiros. O trem dos deportados cruzara a fronteira húngara e, em território polonês, fora assumido pela Gestapo. E tinha parado ali. Os judeus tiveram que descer e subir em caminhões. Os caminhões seguiram para uma floresta. Mandaram-nos descer. Mandaram-nos cavar grandes valas. Quando os deportados terminaram seu trabalho, os homens da Gestapo começaram o deles. Sem paixão, sem pressa, abateram os prisioneiros que deveriam, um a um, se aproximar do buraco e expor a nuca. Bebês eram jogados para o alto e feitos de alvo para as metralhadoras. Isso foi na floresta da Galícia, perto de Colomia. Como é que ele, Moshe, o Bedel, conseguira se salvar? Por milagre. Ferido na perna, foi tido como morto. Ele passou dias e noites inteiros, indo de uma casa judia a outra, contando a história de Malca, a moça que agonizou durante 3 dias, e a de Tobi, o alfaiate, que implorava que o matassem antes de seus filhos. Moshe estava mudado. Seus olhos já não refletiam alegria. Ele já não cantarolava. Já não me falava sobre Deus ou a Cabala, somente sobre o que tinha visto. As pessoas não só se negavam a acreditar em seu relato, como também se negavam a ouvi-lo. Diz essas coisas para sentirmos pena dele. Quanta imaginação! Ou então, coitado, enlouqueceu. E Moshe implorava: judeus, me escutem. É só o que lhes peço. Não quero dinheiro nem pena. Só peço que me escutem. Gritava dentro da sinagoga, entre a oração do crepúsculo e a da noite. Eu mesmo não acreditava. Sentava seguidamente em sua companhia à noite, depois do culto, e escutava suas histórias, tentando entender sua tristeza. Sentia apenas pena. Acham que estou louco, murmurava ele, e as lágrimas, como gotas de cera, escorriam dos seus olhos. Uma vez lhe perguntei: por que quer tanto que acreditem no que diz? Eu, no seu lugar, pouco me importaria se acreditassem ou não. Ele fechou os olhos, como que para fugir do tempo. Você não entende, respondeu em desespero. Não pode entender. Eu fui salvo por milagre e consegui voltar para cá. De onde tirei essa força? Eu queria voltar a Siget para contar minha morte para vocês, para que vocês pudessem se preparar enquanto ainda é tempo. Viver? Já não me prendo à vida. Estou só. Mas quis voltar para avisar vocês. E veja só, ninguém me escuta. Isso foi lá pelo fim de 1942. A vida voltou ao normal mais uma vez. A rádio de Londres, que escutávamos todas as noites, transmitia notícias animadoras. Bombardeio diário da Alemanha, Stalingrado, preparação do segundo fronte. Nós, judeus de Siget, aguardávamos os dias melhores que agora não deviam mais tardar. Eu continuava me dedicando aos estudos. De dia, ao Talmud, e de noite, à Cabala. Meu pai cuidava do seu comércio e da comunidade,
Meu avô tinha vindo passar o ano novo conosco para assistir aos cultos do célebre rabino de Borch. Minha mãe começava a pensar que era hora de encontrar um rapaz adequado para a Hilda. Assim transcorreu o ano de 1943.